Oi pessoal, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de controle de constitucionalidade. Vamos falar sobre o controle concentrado, certo? Nós já vimos a parte do histórico, das classificações, o controle difuso nos vídeos anteriores. E hoje a gente vai começar com o controle concentrado, falando primeiramente da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que é, muito provavelmente, dentre as ações de controle concentrado, aquela mais importante, certo? Mas antes de eu entrar na ADI em si, eu queria só lembrar que o controle concentrado é aquele exercido unicamente pelo Supremo Tribunal Federal, quando o parâmetro é a Constituição Federal de 88, certo? Porque vocês vão ver em algumas aulas daqui para frente que o controle concentrado também pode ser exercido pelos tribunais de justiça, certo? Quando o parâmetro for a Constituição Estadual daquele estado. Então, imagine que uma lei municipal ou mesmo uma lei estadual aqui do Ceará viole a Constituição do estado do Ceará, certo? Quem é que vai fazer o controle de constitucionalidade diante dessa violação de uma lei ou de um ato normativo municipal ou estadual em face da Constituição estadual? São os tribunais de justiça, certo? Mas não vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar do controle concentrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quando uma lei ou um ato normativo viole a Constituição Federal de 88, tá certo? E aí, esse controle concentrado é feito unicamente pelo Supremo Tribunal Federal, através de ações específicas, como a ADI, que a gente vai ver hoje, a ADC, a ADO e a ADPF, certo? Quando o STF prolata uma decisão em uma dessas ações, por exemplo, na ADI, essa ação, ela vai ter efeitos, essa decisão, né? Vai ter efeitos erga omnes, certo? E vinculantes. O que quer dizer que todos estão, né, obrigados a seguir essa determinação, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas existe exceção, existe. Quem é que está vinculado? Quando eu digo que os efeitos são erga omnes e vinculantes, quem é que se vincula a essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Todo o Poder Executivo, certo? Até mesmo o Presidente da República é obrigado a seguir a determinação do Supremo Tribunal Federal, e todos os órgãos do Poder Judiciário abaixo do Supremo Tribunal Federal. Quem é que não está, então, vinculado a uma decisão de controle concentrado? O próprio STF, ele não está vinculado. Por quê? Porque isso engessaria, né, a própria atividade do Supremo, então ele pode mudar de opinião em um momento posterior. Então, veja, né, a questão da possibilidade de prisão em segunda instância, que houve mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso é possível porque o próprio Supremo não está adstrito, né, não está vinculado às suas próprias decisões. Então, quando eu digo que tem efeitos erga omnes e vinculantes, não inclui o próprio Supremo Tribunal Federal, porque ele está apto, né, a mudar de opinião. E também não inclui, gente, o Poder Legislativo, certo? O Congresso Nacional pode, em tese, certo? Criar uma lei que contraria uma decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada em controle concentrado de constitucionalidade. Por exemplo, o STF prolata uma decisão em uma ADI, por exemplo, a questão da união homoafetiva, certo? Ela foi decidida, a possibilidade, né, de união estável por casais homoafetivos foi decidida em uma ADI, ADI 4277. Poderia, em tese, certo, o Congresso Nacional criar uma lei ou uma emenda inconstitucional contrária a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal? Sim, porque o Congresso Nacional, ele não está adstrito, né? O Congresso Nacional, ele não está vinculado às decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, a questão da vaquejada, eu não sei se vocês lembram dessa discussão, mas o STF proibiu as vaquejadas, com fundamento principalmente na questão da proteção ambiental, dos animais e tudo, e o Congresso Nacional criou uma emenda constitucional contrariando o entendimento do STF, mesmo tendo sido prolatado em controle concentrado de constitucionalidade, e permitindo, né, as vaquejadas como uma questão cultural, etc. Então, é possível sim, porque o Congresso Nacional e o próprio STF, eles não estão vinculados aos efeitos de uma decisão do STF prolatada em controle concentrado, seja em ADI, em ADPF, em ADC, tá certo?
E aí a gente vai estudar daqui para frente cada uma dessas ações. O que mais? Vou começar com a ADI então, tá? Quem quiser anotar aí o conceito, quem tiver com a nota de aula, acompanhando pelo material didático da disciplina, vou começar com a definição da ADI, tá? A ADI, ela é uma ação constitucional, certo? Um mecanismo de controle concentrado de constitucionalidade que consiste em um processo objetivo de defesa da Constituição. Quando eu digo que é um processo objetivo, eu estou querendo dizer que não se discute caso concreto, não se discute o direito subjetivo de alguém. Direito subjetivo, gente, é o direito do sujeito, certo? Normalmente as ações, o que a gente estuda no processo civil comum, o que a gente está acostumado a ver no âmbito do judiciário, são ações em que o autor, ele tem um direito seu, um direito dele enquanto sujeito, né? Um direito subjetivo, que foi violado por uma determinada pessoa, né? Então, quando eu entro, por exemplo, com um mandado de segurança, eu tive algum direito meu violado por uma autoridade pública, ou quando eu impetro um habeas corpus, eu tenho um direito de liberdade de locomoção que foi violado, está na iminência de ser, né? Enfim, as ações em geral, não só as ações constitucionais, mas as ações que a gente conhece dentro do direito, são ações normalmente de cunho subjetivo, porque discutem o direito de um sujeito que foi violado por alguém, né? E esse direito subjetivo vai ser discutido através de um processo judicial em que vai ser analisado aquele caso concreto. Não é o caso da ADI, na verdade não é o caso das ações de controle concentrado. Por isso que a gente diz que o processo das ações de controle concentrado é um processo objetivo. Quando ajuizaram, a ADI para discutir a questão da união homoafetiva, não se estava querendo dar o direito que foi violado de, sei lá, de A e B, né? Sei lá, do João e do José, ou da Maria e da fulana, sei lá. Não se estava discutindo naquele processo casos concretos de alguém que teve o direito violado de constituir uma união estável. Não. O processo ele vai ser ajuizado diante de uma discussão em abstrato, certo? Uma discussão que vai englobar toda a sociedade e não o caso específico de A, de B ou de C, certo? Então, essa é uma grande diferença das ações de controle concentrado em relação às ações de controle difuso. As ações de controle concentrado, elas têm uma discussão em abstrato, por isso que a gente diz que é um processo objetivo e não subjetivo, não se trata do direito de um sujeito específico. Que mais? Qual é a finalidade da ADI? É a retirada do ordenamento jurídico de uma lei ou de um ato normativo que seja incompatível com a Constituição Federal, que viole de algum modo a Constituição Federal, seja essa violação em seu conteúdo ou uma violação formal, como nós já vimos, né? A inconstitucionalidade tanto pode ser formal como material, e todos esses dois tipos de inconstitucionalidade ensejarão o ajuizamento de uma ADI perante o Supremo Tribunal Federal, certo? O STF, a gente atua como legislador negativo, a doutrina costuma chamar. Por quê? Porque o que é que o legislador faz? Ele cria normas, né? Como um legislador positivo, ele está criando normas. E o papel do STF aqui vai ser de varrer, vai ser de tirar do ordenamento aquilo que não está compatível com a Constituição. Então, por isso que diz que o STF faz o papel de legislador negativo, porque ele vai tirando, né, do ordenamento aquilo que não está compatível com a Constituição, certo? E aí, assim, o que é que eu quero dizer quando eu digo assim? Quais são os objetos da ADI, né? São as leis e os atos normativos. O que é que eu tô querendo dizer com lei e ato normativo? No conceito de lei, gente, eu tô englobando tudo aquilo que é criado pelo Poder Legislativo, tipo lei ordinária, lei complementar, aqui estão lá no artigo 59 da Constituição, certo? Emendas constitucionais, decretos legislativos criados pelo próprio Poder Legislativo, são consideradas leis, certo? Deu um branco aqui. São consideradas leis para efeito
da utilização de ADI. Quando eu falo em ato normativo, eu estou falando em uma norma que não necessariamente foi criada pelo Poder Legislativo, mas que ela também prescreve condutas, ela também prescreve, né, um dever geral de obediência. Por exemplo, as medidas provisórias são atos normativos, não são leis, certo? Mas são atos normativos com força de lei. Não são leis porque não são criadas pelo Poder Legislativo, né? O próprio presidente da República quem cria uma medida provisória. Quando o presidente da República cria decretos regulamentares, esses decretos, né, relacionados ao coronavírus, nos decretos estaduais, são atos normativos, não são leis, certo? Outros exemplos de atos normativos: portarias, resoluções, regimentos internos de tribunais, instruções normativas, por exemplo, do Ministério do Trabalho, que não existe mais, né? Do Ministério da Economia ou de qualquer outro ministério. Isso são considerados atos normativos e não lei, certo? Então, o conceito de lei vai englobar lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional, leis delegadas, as espécies lá do artigo 59 da Constituição. E o conceito de ato normativo engloba outras normas que não sejam aquelas criadas pelo Poder Legislativo. Vai englobar o quê? Medida provisória, decretos, instruções normativas, resoluções, regimentos internos, etc. Criados ou pelo Poder Executivo, por exemplo, pelo Poder Judiciário, né? Regimento interno dos tribunais, também são atos normativos. Aí, uma pergunta: qualquer ato normativo pode ser objeto de ADI? Não, certo? Preste atenção aí, se você estiver anotando, é importante anotar isso aqui que eu vou dizer agora. Além das leis, essas que eu disse para vocês, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, decretos legislativos e emendas constitucionais, que atos normativos podem ser objeto de ADI? Anote aí. Atos normativos primários, tá certo? Podem ser objetos de ADI. Quando eu falo em ato normativo primário, eu tô querendo falar que são atos normativos que não dependem de uma lei pré-existente. Esse ato normativo primário, ele vai inovar na ordem jurídica, ele vai criar um direito novo ou extinguir o direito novo. Ele tem o poder de criação, de inovação na ordem jurídica. Medidas provisórias, por exemplo, são atos normativos primários, certo? Então, podem ser objeto, sim, de ADI. Então, o presidente da República criou uma medida provisória durante essa época aqui da pandemia, determinando a possibilidade de mexer, eu já comentei com vocês, né, na lei de acesso à informação, trazer a possibilidade de sigilo de alguns dados, etc., por medida provisória. Entraram com a ADI contra essa medida provisória, até que o STF entendeu que esses artigos que violavam a publicidade, a transparência nos atos públicos, eram artigos inconstitucionais dessa medida. Então, houve controle de constitucionalidade em face de uma medida provisória. Por quê? Porque a medida provisória é um ato normativo primário. Ela inova, ela cria algo novo na ordem jurídica. Além das medidas provisórias, decretos autônomos do presidente da República, previstos lá no artigo 84 da Constituição. Regimentos internos de tribunais também são atos normativos primários, certo? E a gente tem os chamados atos normativos secundários, certo? Os atos normativos secundários, em regra, não podem ser objeto de ADI. O que são os atos normativos secundários? São aqueles que estão ligados como um acessório, certo? A uma lei pré-existente. Eles não inovam na ordem jurídica, eles não criam algo novo na ordem jurídica. Eles existem, os atos normativos secundários, para explicar melhor, detalhar melhor, especificar melhor uma lei que já existe, certo? É como um acessório, né, dentro do direito civil, né? E a lei é o principal, certo? Esses atos normativos secundários são tipo um penduricalho, nada a ver, né? Dessa lei principal que existe, certo? Então, alguns exemplos de atos normativos secundários: portarias, instruções normativas, a maioria das resoluções
são atos normativos secundários. Por exemplo, tem a CLT, certo? Que estabelece os adicionais de periculosidade de 30%, os adicionais de insalubridade de 10%, 20%, 40%, a depender do grau, né, do nível de insalubridade. E aí, a CLT só diz isso. Quem é que vai detalhar, especificar o que são, quais são os graus de insalubridade ou quais são as atividades perigosas, né, para efeito do recebimento desse adicional? São normas regulamentares ou instruções normativas editadas pelo Ministério do Trabalho, né, e hoje fica a cargo do Ministério da Economia. Então, tem a NR15, NR16, NR19, são normas regulamentares que vão detalhar melhor aquilo que a CLT estipula de uma forma geral. Então, a CLT só diz que os adicionais de insalubridade serão de 10%, 20% e 40%. Onde é que você vai ver o detalhamento de quais são as atividades insalubres? Vai ser na NR15 ou na NR16, tá certo? Essas normas regulamentares, elas apenas explicam melhor, elas fazem um detalhamento de uma lei que já existe, que é a CLT. Elas são apenas acessórios de uma lei que é o principal. Então, quando isso acontece, de atos normativos secundários violarem, por exemplo, a lei, a gente está com um problema de ilegalidade e não um problema de inconstitucionalidade, tá certo? Por isso que se entende que atos normativos secundários não podem ser objeto de ADI, apenas leis e atos normativos primários, tá certo? Só um minutinho.